Glória a Deus, Senhor Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Nos colocamos, Senhor, neste momento, Senhor, diante da tua presença, Senhor amado, Jesus querido, para te louvar, te glorificar e exaltar teu santo nome. Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, aleluia, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, que o Senhor venha crescer, que ele venha diminuir, ó Jesus amado. Pai amado, Pai querido, me ensina, Senhor, a fazer o teu querer, a tua vontade, ó Pai. Pai amado, aleluia, Jesus, glória a Deus. Toma a tua amada igreja na palma da tua mão, Senhor. Toma a direção, Senhor. Aleluia, Jesus. Toma cada oportunidade, Senhor amado. Meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus. Toma cada irmão, Senhor, que aqui já se encontram, Pai. Toma aqueles também, Senhor, que estão a caminho, ó Pai. Traga segurança, Senhor. Aleluia, Jesus. Joga potência, todo impedimento, ó Pai. Tudo que não provém de ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Segura na mão dos teus filhos, Senhor. Fortalece, Senhor, cada um, ó Deus. Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Toma as crianças, Senhor, na palma da tua mão, Senhor. Dá o livramento, Pai amado, aleluia, Jesus. Livra, Senhor, do homem mau, Senhor, do homem perverso, Pai. Livra do atropelamento, Senhor. Livra do acidente, ó Deus. Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus. Que apresento também, Senhor, os pastores, Senhor. Os presbíteros, Deus, Pai amado. Os diáconos, Deus amado. Os missionários, Pai amado. Toma cada um, Senhor, na palma da tua mão. Abençoa, Senhor, os bispos, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, aleluia, Deus, Pai amado. Segura na mão dos teus filhos, Senhor. Pai querido, Pai amado, fortalece, Senhor, cada um, Senhor. Deus querido, Deus amado, segura na mão de cada um, para que não venha olhar para os lados nem para trás, ó Deus. Que venha olhar somente para ti. Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração nesta noite, ó Pai. Meu Deus, aleluia, Jesus, aquele que vem buscar, Senhor. Aleluia, Senhor amado. Oh, Deus querido, Deus poderoso, uma palavra de ti, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração. Meu Deus, não que nós queremos ouvir, mas que o Senhor queira falar. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso, toma nossos vizinhos, Senhor. Toma, Senhor, aleluia, Jesus, tanto da direita como da esquerda, Senhor. O de trás, o de cima, Senhor. Planta, Senhor, a sementinha do teu amor, Senhor, no coração de cada um. Oh Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, aleluia, Jesus, meus inquilinos, Senhor, abençoa cada um, Senhor. Meu Deus, vai de encontro, Pai amado, segura, Senhor, na mão de cada um, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, abençoa a parentela, a família dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, entra com salvação, entra com libertação, entra com cura, Pai amado. Aleluia, Senhor, o Senhor é médico dos médicos, operando Deus que impedirá. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, visita, Senhor, as cadeias, visita as vielas, Senhor, visita os becos, Senhor amado, aleluia, Jesus, faça a tua obra, Senhor, faça o teu querer, Deus querido, a tua vontade, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toma aquelas vidas, Senhor, aleluia, Jesus, que entraram por essas portas, ó Deus, e te aceitaram, Senhor, como o único Salvador das suas vidas, Senhor. Pai amado, por algum motivo se afastaram, Senhor. Mas o Senhor sabe, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Oh Espírito Santo, segura na mão, Deus querido. Oh Espírito Santo, quando a tua vontade traga para a tua presença novamente, ó Pai. Pai amado, faça o teu querer, faça a tua obra, Senhor. Espírito Santo de Deus, quebra as correntes, Senhor. Quebra os cadeados, quebra as barreiras, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 glória, glória a Deus. Santo Deus de poder e glória, Senhor. Meu Deus, guarda teus filhos, Senhor. Guarda, Senhor, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, tu és o dono da igreja, Senhor. Então venha, Espírito Santo, aleluia, Jesus, glória, glória a Deus. Pai amado, Pai querido,
glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, toma minha vida, Senhor, na palma da tua mão, Senhor. Meu Deus, aleluia, Jesus, sou tão pequena, Senhor. Mas o Senhor, tudo pode. Que o Senhor venha crescer, que eu venha diminuir cada vez mais, ó Pai. Oh Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigada, Senhor, pelos pastores que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus de poder e glória. Segura, Senhor, na minha mão, Senhor, para que eu não venha olhar para os lados nem para trás, Senhor. Que eu venha olhar somente para Ti, ó Deus. Aleluia, Deus querido, Deus maravilhoso, Tu és fiel, Senhor. Digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Jesus. Não há outro Deus além do Senhor, ó Pai. Somente Ti, Senhor. O Senhor que tudo pode, Senhor. O Senhor tem poder para libertar, para curar, Senhor. O Senhor tem poder, aleluia, Jesus, para transformar. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, aleluia, Jesus, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor amado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Deus. Meu Deus, meu Pai. Pai, nesta noite, Senhor, te apresento nossas vidas aqui, Pai, diante do Teu altar. Pai amado, querido Deus, faça, Senhor, Tua vontade, Teu querer nesta noite, Pai. Opera, Senhor, Tuas maravilhas, meu Pai. Pai, venha, Senhor, com Teu bálsamo, Senhor, e nos transforma, Senhor, nos cura. Aleluia, nos reveste, Pai. Senhor Jesus, Pai amado, toma a vida de cada um que se encontra. Toma a vida daqueles que estão lá fora, Senhor. Pai, conduz o Teu povo, Senhor, a Te buscar, Senhor, a Te adorar. Tira, meu Pai, aqueles que estão outrora, Pai, na humilhação, na vergonha. Meu Pai, toma, Pai, esta igreja nas Tuas mãos, Pai. Toma, Senhor Jesus, esta igreja, Pai. Toma o Teu povo, a Tua noiva. Pai, desperta este povo, Senhor. Desperta, Pai, esta nação. Desperta, Senhor, esta geração de hoje, Pai. Aviva, Senhor, a fé do Teu povo. Pai, tira o Teu povo do esfriamento, Pai. Esfriamento espiritual, Senhor. Tira o Teu povo, ó Senhor, do acomodismo, Pai. Tira o Teu povo, Senhor, da opressão do inimigo. Oh, Pai amado, nós repreendemos nessa noite, Senhor, todo ataque, maligno contra a igreja, Senhor. Nós repreendemos, meu Pai, toda oração contrária, meu Pai, toda a Tua noiva, toda a Tua igreja, Senhor, nos reveste nesta noite, Pai. Reveste a Tua igreja, Senhor, reveste o Teu povo que ali está. Nos fortalece, Senhor, mais e mais na Tua casa, na Tua presença. Pois não há outro Deus que possamos, meu Pai, adorar, a não ser um Deus todo-poderoso. Um Deus, meu Pai, que criou os céus e terra e mar. E tudo enquanto nela há, Senhor, aleluias. E aqui estamos, Senhor, nesta noite, para Te bendizer, Senhor, pelas Tuas maravilhas. Para Te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estamos. Pai, para muitos é loucura, Senhor, mas para nós é poder de Deus, aleluia. E ninguém explica a Deus, ninguém explica. Ó Pai amado, toma, Pai, esta rua nas Tuas mãos, nós Te apresentamos. Pai, toma essas famílias nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite. Pai, toma essa vizinhança, Senhor, essas casas, essas áreas. Pai, vai de encontro, meu Pai, com aquela pessoa que Te busca, Senhor, nesta noite. Seja em casa, meu Pai, seja no hospital, seja no UTI, Senhor. Esteja me orando por parente, por um familiar, Senhor. O Senhor possa Te encontro, Pai, curar, Senhor, transformar, libertar, pois o Senhor não mudou, Senhor, porque Você sempre escolheu de ontem, de hoje e de sempre.
Pai amado, invoca teu povo, Senhor, te adorar, Senhor, te buscar. Desperta essa nação, Senhor. Desperta este povo que dorme no descansamento. Ó Pai amado, não há outro Deus, Pai. É somente o Senhor, Pai, que vive, que reina. Ó Pai amado, aqui no teu povo. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E nos transforma esse, Pai, que está aqui dentro. Esse que está aí fora, Senhor. Aleluia, Pai, a tua mão está encolhida, para que possa alcançá-lo, para que possa resgatar, meu Pai, os jovens, para que possa transformar, Senhor, aleluia. Pai amado e querido Deus, eu te pedimos, Senhor, nesta noite, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, pois a tua graça que nos sustenta, é a tua misericórdia que nos alcança, Senhor, aleluia, nos dia após o outro, meu Pai, a tua graça que nos mantém de pé. Ó Pai amado, eu quero te bendizer, Senhor, por essas vidas que aqui estão, por essas vidas, Senhor, que o Senhor propôs aqui nesta noite. Pai amado, toma, Pai, esse ministério nas tuas mãos. Toma esta igreja aqui do Pai, Pai. Toma ali no meio do cabo, Senhor. A tua igreja é carente, a tua igreja, meu Pai, é necessitada da tua mão, Pai, do teu socorro presente. Então sustenta, Senhor, a tua destra fiel, meu Pai. Sustenta também, Senhor, te peço nesta noite, nessas vidas que aqui estão, Senhor, nessas vidas que aqui se encontram, elas são tuas, meu Pai, cuida delas, cuida das nossas crianças, Senhor, cuida, Senhor, deste país, meu Pai, desta nação, aleluia, pois o Senhor não perdeu o controle, não, meu Pai, meu Senhor que domina a terra, o homem, meu Senhor que domina, meu Pai, todo ser, aleluia. Ó Pai amado, nos ajuda nesta noite, Senhor. Fala conosco, por meio da tua palavra, mais uma vez. Nos fortalece, Senhor, através da tua palavra, através, Senhor, do louvor, da sua comunidade, Senhor. Fala com essa pessoa, Pai, que se encontra fraca, desanimada, Senhor, sem força. Pois o Senhor é a nossa força, meu Pai. Tu és o nosso sustento, aleluia. Tu és a nossa rocha inabalável, Senhor. E é sobre esta rocha que estamos firmados, Senhor. É sobre a tua palavra, meu Pai, aleluia, que estamos firmados, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, nesta noite. Pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, Pai, aleluia. Ó Pai amado, nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sequer, meu Pai, se não for a tua permissão. E tudo existe, Pai, porque o Senhor existe, porque foi o Senhor que criou, que ordenou, meu Pai. Ó Pai amado, sustenta a tua amor, Pai, sustenta a tua igreja, sustenta essa pessoa que aqui está na tua presença, Senhor. Ó Pai amado, fortalece ele, fortalece ela, Senhor. Direciona mais e mais a tua casa. Ajuda essa pessoa, Senhor, a se colocar de pé diante das lutas, diante das dificuldades, Senhor, se colocar de pé. Aleluia, mas na tua presença, na tua casa, Senhor, que é lugar de adoração. É lugar, Senhor, de te buscar e te adorar, Senhor, e te servir, aleluia. E aqui estamos, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, Senhor. Então nos direciona nesta noite, nos ensina, Pai, nos ensina a te buscar mais e mais, nos ensina, Senhor, a clamar
teu nome. Nos ensina, ó Pai, a te convocar. Aleluia, Jesus, nos fortalece. Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um dia. Por nós estarmos aqui na tua casa, te adorando, te servindo. Por muitos, ó Pai, estão no leito de um hospital, Senhor. Muitos estão entubados, mas nós estamos aqui, Senhor. Já é motivo para te agradecer. Já é motivo, ó Pai, para bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. E a tua vontade, Pai, a tua vontade prevalece. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Oh, Pai amado, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou estar louvando 545, peço que os irmãos me ajudem, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, 545. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Mas ressurgiu e vivo com paz. Aleluia, aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estarei louvando 84 para as pessoas. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Santo é o teu nome, Jesus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão na conversou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após do céu como um tambor. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestiais que vêm da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Kelly. O diácono vai estar com a palavra inicial nesta noite, amém? Glória a Deus. E as palmas que não vão ser a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é Glória a o nome do Deus. Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao bendito nome. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é teu nome, Rei da glória. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém.
Estamos mais uma vez Aleluia, Jesus. Glória a Deus. recebendo essa grande oportunidade da parte de nosso Deus para estar aqui diante deste altar para dividir com vocês uma palavra rápida da parte de Deus que está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo 7, meus irmãos, meus amados. Capítulo 7, versículo 8. Tem que arrumar uma dupla. A Bíblia é bem, mas Glória a Deus. as letras. Glória a Deus. Obrigado. Algumas Páscoas, né, meus irmãos? A vida não é mais a mesma, mas Deus vai dando vitória. Falei capítulo 7 de Êxodo, versículo 8. Glória. E disse o Senhor, e o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram ao faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de faraó, e disse diante de faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor Glória a Deus. Aleluia. tinha dito. Só Glória até a Deus. aqui. Aleluia. Meus amados irmãos, essa palavra dessa noite, a qual o Senhor nos coloca diante de nós, é uma palavra conhecida para aqueles que têm contato com a Bíblia, leitura da Bíblia, mas aqui fala de milagres. Aqui eu posso extrair milagres, eu posso ele como um homem que Deus usou a sua autoridade. Deus usou a sua autoridade tanto para mostrar o seu poder como um homem que é profeta, como um homem que tinha poder de liderança sobre o país do Egito, que era Faraó. Então, meus amados irmãos, meus queridos, Faraó, ele foi um homem como qualquer pessoa, mas ele teve o privilégio de governar um país. Porém, a sua fama, o seu poder foi crescendo. E até chegar ao ponto dele querer medir força com o poder de Deus. Mas Deus, quando tem alguém querendo ser mais poderoso do que nosso Deus, ele sempre se manifestou. Ele deixa, ele permite para ver se o poder do homem é suficiente mesmo para combater o poder dele. Mas, meus queridos, nessa noite, eu não sei quem é o faraó que está atravessando na sua vida, mas pode deixar, mas saiba que há um Deus que tudo pode tudo ver.
Faraó ele só se levanta, meus irmãos. Faraó ele não se levanta para te derrubar, para me derrubar. Ele se levanta para Deus mostrar o seu poder. Glória a Deus. Então foi para isso que Faraó se levantou. Se você for ler, olha quantas pragas nosso Deus mandou. Foi o próprio Deus que fez com que Faraó cada vez mais endurecesse o seu coração, para ele mostrar o seu grande e infinito, interminável poder. Mas há pessoas que quando o Faraó se levanta na sua vida, nos dias de hoje é assim, pastor. Quando o Faraó, as lutas, digamos assim, se levanta contra a nossa vida, nós corremos. Eu quero saber de igreja nada, eu quero saber de Deus nada. Quando a luta começa a apertar, ele vai, em vez de começar, de continuar a jornada com Cristo, a pessoa recua. Então, se você deu lugar para Faraó, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o mar vai se abrir e você vai ser tragado no meio dele. Mas se você deu lugar para nosso Deus, Aleluia, Jesus. quem vai perecer é Faraó e os seus cavaleiros. Então, meus queridos, nessa noite, mesmo que Faraó esteja para te alcançar, há do meu lado e há do teu lado um Deus poderoso que se levanta sempre em meu e ao seu favor. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Eu retorno para nossas irmãs nessa noite a palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que palavra poderosa, né, irmãos? Vou estar apresentando aqui os visitantes que estão nos visitando hoje nessa noite, amém? Apresento o Leandro da Já de Casa, o Mateus e Caú. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como que nós vamos receber nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se puder, fique com a gente, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Aleluia, Jesus. A irmã Raíssa está com a sua oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. As palmas de louvor ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A igreja uma paz, amém? Eu estava ali na porta e estava olhando, né? E estava lembrando. É tão bom quando a gente vai visitar um parente e esse parente está nos aguardando, né? É muito bom quando a gente marca uma visita para uma pessoa que a gente gosta muito. E essa pessoa às vezes até prepara um almoço ou algo para te esperar. E assim é a casa do Senhor. Ele está aqui preparado, né? Preparado, esperando cada um que entrou aqui nesta noite. Cada um que veio aqui já estava preparado. Eu Glória a Deus, sei é pela sua verdade. vida. Amém? Que ele está louvando só um cântico aqui, que é o 646 da arte. Peço que os irmãos me ajudem. 646. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Jesus. Vamos estar passando para a missionária Rosa da nossa saudação e em seguida passando para o pastor Genismo, amém? Santo é o teu nome, Jesus.
da igreja com a parte do Senhor. Amém. Estou lendo aqui. Eu ia ler lá quando eu não tinha com Giovana, eu ia ler em Jeremias, mas Deus me trouxe aqui em Salmos. Salmos 134. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gostaram? Eis aqui. Bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos do santuário, e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, e te abençoe desde Sião. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o que eu entendo com a palavra do Senhor nesta noite? Ele quer que eu e você venha bendizer o nome dele, né? Venha agradecer, não somente pedir, colocar nossos problemas na mão do Senhor, mas que venhamos bendizer porque ele é bom, né? Enquanto eu e você estamos aqui bendizendo o nome dele, ele guarda a nossa casa, ele guarda a nossa família, a nossa parentela. Muitos acham loucura. Ir para a igreja para quê? Que depois veio o diácono, já havia falado, né? Para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes pode ser para você, para um familiar. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando. E aqui estamos para bendizer o nome dele. E não é loucura. Eu costumo falar assim, que não é bom a sua vida aqui. Porque se você está aqui, se Deus te trouxe, é porque Ele sabe o porquê. Ele sabe, a gente não sabemos de nada, mas tudo Ele sabe, né? Muitos estão aí, amados, no leito no hospital, muitos estão na fila aí do SUS, né, esperando por uma medicação, esperando por uma cura. E se Deus não for lá curar, se Deus não estiver com ele, o que seria de nós? O que seria de nós sem a presença de Deus? Glória a Deus. O que seria de mim e de você se Deus não estivesse do nosso lado? Glória a Deus. Porque só de nós estarmos respirando aqui, enquanto tem muitos no leito, entubado, desejaria estar aqui para agradecer o Senhor. Para muitos acham que buscar Deus é só na hora da necessidade. Não é não, é todo momento. É na hora da fartura, é na hora da escassez. É momento de nós saber reconhecer a Deus. Porque você só está de pé, é porque Ele existe. É por conta dEle. Se eu e você estamos aqui de pé, respirando, dê graças a Ele. Glorifica o Senhor, porque Ele é bom. Pensa nele, amém? Glória a Deus. Aleluia. Solta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Senta a minha mesmo, abra sua Bíblia. Jeremias capítulo de número 29. Glória a Deus. Quando você encontra, vá louvando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Todos encontraram, quem encontrou nessa ajuda. O diácono Giovana está de pé, ele já vai te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jeremias 29. Jeremias 29. Jeremias está atrás de Ezequiel. Glória a Deus.
está na frente de Isaías. Glória a Deus. Jeremias 29. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. A minha alegria tê-los conosco aqui nessa noite. Encontraram? Devagarzinho que nós esperamos todo mundo encontrar, amém? Glória a Deus, todos encontraram, né? Jeremias 29, a partir do versículo de número 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Versículo 12: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Só até aqui em nome de Jesus. Continue com a sua Bíblia aberta. Eu quero tratar com o tema um convite a uma vida de oração. Amém? Um convite a uma vida de oração. Mas antes eu preciso centralizar você nesse contexto. Isso é uma carta que Jeremias está escrevendo ao povo que está cativo na Babilônia, ao povo que por desobediência a Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse, invadisse a Jerusalém e levasse esse povo cativo. Junto com esse povo, se você ler no capítulo 29, versículo 1 a seguir, não tinha apenas pessoas que não tinham cargo, pessoas que eram meros adoradores, digamos assim, mas no meio deles estavam os sacerdotes, estavam os levitas, estava alguém que tinha ou exercia um trabalho na casa do Senhor. E isso nos faz aprender algumas coisas, que não importa se temos um cargo na obra de Deus, na igreja, não importa, se nós desobedecermos, Deus permite que a justiça ou o juízo dele nos alcance. Israel era um povo que tinha uma grande promessa e tem uma grande promessa, mas esse povo sempre virou as costas para Deus. Sempre que eles estavam bem sucedidos, estavam se dando bem na vida, eles diziam: vamos adorar outros deuses, vamos adorar a outras coisas que não seja o único Deus. E um dos mandamentos de Deus é adorar ao único e verdadeiro Deus, e não se prostrar diante de nenhuma outra imagem de escultura. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse povo está meio desanimado. Só que se nós continuarmos lendo o texto, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 7 diz: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós também tenhais paz. A oração, ela provoca a paz. A oração, ela traz a paz de Deus, mesmo que seja na Babilônia. Hoje, espiritualmente falando, a Babilônia é representada pelo mundo, é representada por aqueles que não querem nada com Deus. Mas o Senhor está dizendo: em vez de vocês entrarem em conflito com a Babilônia, vocês devem orar para que ela tenha paz. Por quê? Porque na paz dela vós tereis paz. Nós somos crentes, queridos, mas se tiver uma guerra no Brasil, que Deus nos livre, né? Não é muito de guerra não, só espiritual mesmo, louvado seja Deus. Se tiver uma guerra, seja você crente ou seja você ímpio, você vai estar no meio da guerra. Se o país entrar em conflito, você entra em conflito. Então não é porque eu sou crente, então que se dane os que não são crentes. Não, queridos, nós devemos orar pela paz da nossa nação. Nós devemos orar para que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso país, porque tendo a bênção do país, terá a bênção na minha casa, terá a bênção na minha família. Eu fico vendo às vezes crente que ora para que o governo dê errado, só para que o governo de esquerda ou de direita, que seja o contrário, saia do poder. Querido, nós queremos saber se o país está em paz, nós queremos saber se o país está debaixo da bênção do Senhor. E como igreja, é a obrigação nossa
orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelos governantes. Para quê? Para que na paz do Brasil nós tenhamos também paz no meio deles. Mas esse povo está desanimado. Aí, no versículo 8 e 9, ele vai tratar de algo terrível. Porque junto com os sacerdotes, junto com os levitas, foram alguns profetas. E esses profetas começaram a profetizar na Babilônia. Começaram a dizer para aquele povo: ó, não arruma casa, não planta nada não, porque nós já vamos voltar daqui. Só que Jeremias manda a carta. E Jeremias diz para ele: olha, não escutai os falsos profetas, que contam sonhos nas ruas. Está aí no versículo 8 e 9, que dizem, no 10 diz assim: ó, porque assim diz, certamente que passando 70 anos em Babilônia, vos visitareis e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Mas no 9 tinha alguém profetizando ao contrário do que Deus estava falando. Às vezes, como profetas do Senhor, nós profetizamos paz aonde não pode ter paz. E eles diziam: não, já vai se passar. Isso aqui é questão de 1 mês, 2 meses, nós estamos de volta em Jerusalém. Jeremias disse: assim diz o Senhor, que certamente vocês vão ficar 70 anos nesse cativeiro. Por quê? Por desobediência. Lembro, se nós parássemos só até aqui o versículo de número 9, nós tiraríamos uma conclusão: Deus é tão ruim assim? Será que Deus quer o mal do povo? Será que Deus quer o mal do Jardim Alcaide, de Itapevi, de São Paulo, do Brasil? Se lêssemos só até aqui, tiraríamos essa conclusão. Mas eu convido você para ler de novo o versículo de número 11. É Deus falando no 11 para mim e para você nessa noite. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Presta atenção. Tudo que o homem faz, ele faz devido a um pensamento. Antes de você fazer qualquer coisa, você pensa. Por exemplo, os jovens estão nos visitando aqui, certamente receberam um convite e eles pensaram durante o dia a respeito do convite. Então o pensamento de vocês fez você chegar até aqui. Só que quem que está aqui, que já pensou em uma coisa grande, muito grande, mas que você viu que não dava para você fazer? Um sonho. Eu sonhei que quando eu tivesse 20 anos, eu já teria minha moto própria, eu já teria meu carro próprio, eu já estaria conseguindo fazer algum tipo de faculdade, mas você chegou aos 20 anos e não conseguiu aquilo que você pensou. Porque os homens são limitados. Diga comigo: os homens são limitados. Os homens podem pensar, os homens podem planejar, mas nem sempre os homens podem executar. Agora, o que nós vimos nesse texto não é um homem dizendo: eu pensei o pensamento que tem a vosso respeito. É o dono do universo, é o Deus Todo-Poderoso, dizendo para mim e para você nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio buscar uma palavra. Deus é o único ser que pensa e tem condição de fazer o que pensou. Deus é o único ser que diz: eu vou fazer e faz. Nada lhe falta. Ele não tem falta de nada e não há nenhum adversário que possa impedir de Deus completar aquilo que ele começou a fazer na sua vida. Paulo, ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia do Senhor. Se Deus ele tem te feito promessa, se Deus tem falado algo ao seu coração, você precisa crer que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele tem te prometido. Louvado seja Deus. E eu entro no tema. Até aqui deu para entender? Mais ou menos? Louvado seja Deus. Não der, depois nós sempre nós vamos entender, em nome de Jesus. Mas agora preste atenção. Por que eu coloquei convite à oração? Porque a oração, no nome de Jesus, é o único meio do homem se ligar a Deus. É o único meio, por meio da oração, do homem descobrir o propósito de Deus para a vida dele. A oração, querido, é mais do que palavras. A oração envolve fé. Eu queria que você entrasse nessa mensagem pensando comigo a seguinte coisa: fé e oração, elas andam juntas.
obras. Quem já leu a respeito do apóstolo Tiago, que disse que a fé sem obra é morta. E eu te digo nessa noite, a fé sem oração não gera fruto. Todos aqueles que dizem que têm fé precisam orar, porque a fé é uma obra. A oração é uma obra da fé. Nós precisamos orar. Louvado seja Deus. Com a Bíblia aberta, acompanhe comigo o versículo 12. Então me invocareis. É o primeiro ensinamento que nós vamos tirar desse texto. Pastor, o que é invocar? Invocar é diferente de apenas uma oração, que nem os nossos irmãos, as nossas irmãs já oraram aqui. É uma oração mais calma, digamos assim, é uma oração mais suave, um tom de voz mais baixa. Agora invocar, louvado seja Deus, é algo mais profundo. Invocar tem um sentido de gritar com intenção, de gritar com necessidade. Louvado seja o precioso e poderoso nome de Jesus. Eu coloquei aqui, invocar no hebraico é kera, que significa chamar pelo nome, com intenção, com urgência, com desejo e com vontade de se aproximar. Olha quantas coisas poderíamos aprender só aqui. Invocar, queridos, só invoca aqueles que se encontram em grande necessidade. Invocar, em outras palavras, é trazer Deus do ambiente dele para o seu ambiente. É trazer Deus do seu trono para a sua necessidade. A Bíblia diz que um homem por nome de Jabes, que o significado do seu nome é dor, é amargura. Imagine, Leandro, alguém andando na rua e alguém dizer: quem é aquele rapaz? É a dor, é a amargura. O nome dele significa exatamente isso. E o nome dele estava ligado ao seu destino. Ou seja, a sua mãe teve em meio a dores. Ela sofreu no parto. Por sofrer no parto, ela disse: o nome desse menino será Jabes, que significa dor. Ou seja, a vida dele não vai servir para outra coisa, a não ser para causar dor. E talvez você está aqui e alguém lançou uma palavra sobre a sua vida. Alguém disse que você vai ser um causador de dor. Você é alguém que não tem futuro. Talvez você esteja aqui e já ouviu do próprio pai, da própria mãe, dizendo: esse menino não vai servir para nada. Essa menina não vai servir para nada. Está vendo, está crescendo, mas não toma jeito. Mas eu quero te dizer nesta noite: não há maldição que não seja quebrada por meio da invocação do nome de Jesus. A Bíblia diz que então Jabes invocou o nome do Senhor. E o Senhor ouviu o seu clamor e mudou a história de Jabes e fez dele o principal da sua família. Olha o poder de invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, situações são transformadas, vidas são transformadas. E nós precisamos crer no que a palavra diz, queridos. Louvado seja Deus. Agora, porém, só ora quem crê na palavra. Só invoca quem crê na promessa. E você sabe de uma coisa: você pode ter promessa, mas se você não orar, não se colocar na brecha, a promessa não vai se cumprir. Deus disse através do profeta Jeremias, sim ou não? 70 anos. Quem é que está lá na Babilônia? Daniel. Certa madrugada, Daniel abre o livro e ele lê o livro do profeta Jeremias. E o que ele lê? Esse texto que nós acabamos de ler. E lá ele leu: passando-vos 70 anos, eu vos visitarei e tirarei vocês desse sofrimento. Sabe o que Daniel fez quando leu? A Bíblia diz que Daniel se prostrou e começou a orar e disse: Senhor, lembra-te da tua promessa. Já está se passando 70 anos e nós ainda estamos aqui, Senhor. Então levanta do teu trono e age em nosso favor. Aleluia. Se a Bíblia diz que aquela oração atraiu a mão de Deus e Deus começou a liberar o povo começou a voltar. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Se tem alguém cativo na sua casa, se tem alguém cativo na sua família, Deus te convida nessa noite a invocar o nome dele. Mas talvez tenha alguém dizendo que: pastor, nem crente eu ainda sou, como que vou invocar? Te digo, use o nome de Jesus. Diga: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, mas o teu nome é poderoso. O Senhor pode mudar esta situação. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu coloquei mais aqui. Aleluia. Só invoca quem reconhece que Deus é a única
única fonte verdadeira de socorro. Querido, só vai buscar a Deus em oração quem entende que Deus é a única fonte de socorro. Porque tem pessoas que elas passam por luta, elas passam por privacidade, elas são crentes, mas ela vai buscar socorro no médico. E aqui eu não estou dizendo para você não ir no médico, eu estou falando que Deus tem que estar em primeiro lugar. Já orou para que Deus cure essa enfermidade? Já orou para que Deus tire essa diabetes? Já orou para que Deus tire essa cegueira dos teus olhos? Já orou para Deus te curar da coluna? Já orou para Deus te livrar da, aleluia, louvado seja Deus, da depressão? Você já foi a Deus em oração? Porque às vezes o seu socorro é o psicólogo, às vezes o teu socorro, aleluia, é o advogado. Mas eu vim aqui como profeta de Deus essa noite dizer: o primeiro socorro, a primeira fonte, a fonte segura de socorro é Deus, é o Senhor dos exércitos, o Deus que não perde guerra. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E Davi entendia isso. No Salmos de número 18, versículo 13, ele escreveu: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus adversários. Me parece que Davi está no meio de um conflito. Ele disse: sabe o que eu vou fazer? E Davi era homem de guerra, tá? Davi era homem de peleja. Só que antes de ir para a peleja pela sua espada, ele foi na peleja pela invocação. Ele disse: invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e Ele me livrará de todos os meus inimigos. Por que tem muito crente perdendo guerra? Porque ele quer resolver na força do braço. E a partir do momento que você confessou Jesus, querido, eu até disse ontem lá em Novitápolis, a guerra do justo quem guerreia é Deus, a causa do justo quem planteia é o Senhor. Desde que esse justo vá até Ele e diga: toma nas tuas mãos esta causa, toma nas tuas mãos esta pé. Mas o que tem de justo, querendo resolver na força do braço, querendo resolver pela própria sabedoria humana. Mas a partir do momento que você crê na palavra, querido, você tem que crer no Deus da palavra e confiar que Ele é um Deus que está tomando conta da sua vida e da sua história. Glória a Deus. Deixa eu correr, senão o tempo não dá aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem outro exemplo, por exemplo, de Elias no Monte Carmelo. Elias aparece e libera uma profecia sobre Israel. Segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos e meio, nem orvalho cairá do céu. Será que o homem tem intimidade com Deus? Ele está dizendo: segundo a minha, não vai chover, o céu vai se fechar durante 3 anos. Eu imagino chegando na estação de inverno, os judeus todos se preparando para plantar, para fazer as suas plantações, e nada da chuva veio por causa de um homem de oração. Um homem, não foi um exército, foi um homem. Deus pode fechar como pode abrir, porque a Bíblia diz que 3 anos depois o mesmo Elias orou e Deus mandou chuva. Louvado seja Deus, na mesma hora em que ele orou. Olha o poder da oração, querido. Não há nada que não possa ser alcançado pela oração. Tudo que o homem quiser de Deus, ele alcança por meio da fé, em nome de Jesus Cristo, através da oração. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Agora, no mesmo versículo está assim, ó, depois: então me invocareis, aí diz, vírgula, ireis e orareis a mim. Ireis e orareis a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ireis tem um sentido de se mover, de andar, de caminhar. Por exemplo, se você acordar de madrugada: vou orar, pastor. Aí você fica em cima da cama: meu Deus e meu Pai, Senhor, abençoa teu filho. Daqui a pouco você está dizendo coisa com coisa, né? Daqui a pouco está chamando Jesus de Genésio, né? Você está trocando tudo, daqui a pouco você se assusta, você não sabe o que está fazendo, porque você não se moveu. Agora, se você acorda de madrugada para orar, vai no banheiro, lava o rosto, se põe de joelho, meu amigo, aí a situação muda, porque você se moveu. Oração envolve movimento. Louvado seja Deus. Se você ler Atos capítulo 3, versículo de número 1 no Novo Testamento, você vê 2 discípulos, eles estavam em movimento. Para onde eles estavam indo? Para o templo, para a oração da hora
nona, a oração das 3 da tarde. Eles estavam se movimentando. Louvado seja Deus. A oração é um ato de movimento intencional. Você diz: eu vou orar, eu preciso orar e eu quero orar. Então você muda de lugar. Você sai do ambiente de conforto, do ambiente das mesmices e vai para o ambiente de Deus. Por exemplo, quem ora em casa, querido, tem um lugar que ora. Às vezes é do lado direito da cama, às vezes é do lado esquerdo, às vezes a pessoa tem um quarto para orar, porque aquele lugar, aquele ambiente, ele está consagrado a Deus. Aquele ambiente lhe desperta. É como aqui na igreja. Quando você vê a igreja, é outra coisa. Quando você vem aqui, você ouve o louvor, o irmão ora por você, o irmão lhe abraça, o irmão ministra a palavra, você se desperta, você sente sede, você sente desejo para orar. Então oração também é se mover, é movimentação, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei o verbo ireis, indica ação intencional. Ou seja, eu não vou fazer obrigado, eu vou fazer porque eu tenho a intenção de fazer. Tem gente que só ora obrigado, só vai buscar a Deus obrigado. Em que maneira? No dia ruim, está tudo ruim, pastor, virou uma bagunça aqui, todo desempregado, estou enfermo, então eu vou buscar. Não, queridos, você tem que buscar no dia mau, mas você também tem que buscar no dia ruim. Daniel era um homem que morava na Babilônia. A Babilônia era o centro da orgia. Tudo que você imaginar de ruim na Babilônia tinha. Prostituição, fornicação, mentira, adultério, engano, tudo de ruim que você imaginasse tinha na Babilônia. Mas dentro da Babilônia, Daniel tinha uma casa. E nessa casa Daniel tinha um quarto. Esse quarto tinha uma janela aberta de frente para Jerusalém. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel ia a Deus em oração. Qual é a sua desculpa? Não, pastor, é porque o mundo está desse jeito, eu estou esfriando. Você está esfriando por falta de ler a Bíblia, por falta de desejo por Deus. Nós precisamos ter sede em Deus, nós precisamos ter fome em Deus. Não é à toa que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim. Ele está dizendo: eu sou a água. Mas para ir à água você precisa ter sede. Quem é que já bebeu água sem estar com sede? Já bebeu? O médico disse: só você tem que beber água. Você bebe sem estar com? Tem coisa pior? Não tem coisa pior, querido. Mas quando você está com sede, meu amado, que alguém traz uma água gelada, põe no copo, aleluia, e você começa a beber, você quer mais dela. Assim é a vida de oração. Se você tiver com sede, você não se cansa da oração, você não se cansa do culto, você não se cansa de louvar o hino da harpa, você não se cansa de ler a Bíblia. Por quê? Porque você está com sede. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba água gratuitamente. Mas Jesus também disse: quem tem fome, vem a mim. Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Para ir a Deus tem que ter fome, querido. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Você já leu certamente. Quem aqui já leu a história do cego Bartimeu? Lembra que Jesus ia passando e ele começou a se agitar, a se movimentar e começou a gritar. Está no texto, Marcos 10, 47 ao 52. Ele começou a gritar desesperado. Só que porém ele era cego. Mas a Bíblia diz que mesmo cego ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E alguém gritou: cala-te. Alguém mandou aquele homem se calar. Esse alguém sabe quem ele representa? A sua carne. Você diz: vou para o culto, vou orar, vou entregar o meu louvor. A sua carne diz: fica aqui, o Corinthians vai jogar hoje. Ah, mas eu sou palmeirense. Você acha que o Palmeirense não assiste o jogo do Corinthians? Vai secar nós lá. Mas presta atenção, querido. Então, você precisa estar decidido a clamar. Ninguém pode parar Bartimeu. E sabe o que Jesus fez com ele? Jesus mandou que os discípulos fossem lá e pegassem ele e trouxessem até Jesus. E Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero tornar a ver. A Bíblia diz que Jesus disse: a tua fé. Mas antes da fé ele estava fazendo o quê? Clamando. Mas ele clamou com fé. A tua fé te salvou. E os olhos dele foram abertos. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite.
Eu vou pular algumas etapas aqui, porque se eu for falar tudo que eu tenho aqui, nós vamos até meia-noite. Mas a aplicação é: Deus quer tirar da estagnação, ou da sua vida de estagnação, de oração. Ele quer te levar a orar. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Ele quer te tirar das mesmices. A oração é um passo de fé. Levante-se intencionalmente para orar. Saia do lugar comum e entre na presença com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto que nós teremos nesse texto aí é: se gravou, né? Primeira parte: então ireis e me invocareis. Segunda parte: e ireis e orareis Agora a melhor parte está por vir, querido. Leia comigo a parte C do versículo de número 12, que diz assim: e eu o quê? E eu virei, vos ouvirei. Qual a garantia que você quer? Olha a garantia que esse texto está nos dando, querido. Primeiro, você invoca. Segundo, você vai e ora. Terceiro, Deus diz: e eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Quem você precisa aqui na Bíblia? Quem aqui já orou hoje? Ninguém orou hoje, pelo amor de Deus. Ninguém fez uma oração hoje, em nome de Jesus. Então você já recebe essa certeza. A tua oração foi ouvida. Se você orou, a tua oração foi ouvida. Pastor, mas a resposta não chegou. Ouvir é uma coisa, tempo de resposta é outra. Eu falei que Daniel orou pela promessa, sim ou não? Mas ele teve que orar 21 dias jejuando. Ao término de 21 dias, e eu digo para você: se o anjo mensageiro não chega até Daniel, Daniel ainda estava orando, porque Daniel estava decidido a requerir de Deus a resposta. Só que quando o anjo chega, o anjo diz algo para Daniel: desde o primeiro dia que tu passou a buscar o Senhor, as tuas orações foram boas. Mas Daniel estava com 21 dias orando. Até às vezes tem gente que ora 3 dias e diz: não aconteceu nada, vou parar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer nessa noite: eu já ouvi a oração, mas continua orando, que é para me apressar o tempo da resposta. Oh, glória. Tem oração que ele responde imediata, mas tem orações que Deus quer provar a sua persistência. Deus quer ver até onde você é capaz de ir pelo que você está pedindo. Porque você ora tão sem convicção, querido, que na primeira oração você já esqueceu o que você pediu. Já orou assim? Você ora, depois não foi que eu pedi mesmo para Deus. Que foi que eu clamei para Deus? Todos os homens bíblicos que oravam por algo, eles só mudavam a sua oração a aquele respeito a partir do momento que a oração era respondida. O próprio Elias, para fechar o céu, para não chover, só orou uma vez. Agora, quando ele for orar para voltar a chover, ele ficou de joelho. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça entre as suas pernas e disse para o servo dele: sobe lá e vê se já está nublado. 7 vezes o servo subiu. Na 7ª vez foi que ele viu uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. O que é isso no céu? Você vê uma nuvem do tamanho da palma da minha mão, você vai precisar de casa com 4 dias? Sabe o que foi que Elias disse? Então a oração foi respondida. Bora, vamos voltar. A Bíblia diz que no caminho a chuva pegou eles. Porque fé também é isso, não precisa de grandes sinais para ver que foi respondido. Só basta Deus dizer: eu ouvi e respondi. Louvado seja o precioso nome de Jesus, querido. Agora tem um texto que eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Isaías, capítulo de número 65. Isaías 65 está para trás de Jeremias. Aí onde você está, você volta um pouquinho. Meu irmão, nós temos que ler esse texto aqui e desfrutar dele. Isaías 65, 24. Glória a Deus. 65, 24. Alguém vê esse texto aí para mim? Glória a Deus, em voz alta, quando eu tomo um pouco de água. Isaías 65, 24. Será que eles reclamem? O quê?
será? Antes que clamem, O quê? eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Esse será. Que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu vos ouvi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmão. Nós já oramos aqui hoje. Eu saio daqui com boa certeza. Eu clamei, ele ouviu e ele já me respondeu. Aleluia, Agora a resposta chega no tempo certo, querido. Deus não erra no tempo. Aleluia. Eu não sei pelo que você tem orado, mas tenha convicção. Deus te ouviu. Aleluia. Deus te ouviu. Hoje eu escutei algo muito profundo. Dimerson Eggel. Eu não sei falar muito inglês não. Dimerson Eggel. Depois você procura, é um pregador, um evangelista muito conhecido. Ele fazia muitas cruzadas. Ele foi fazer uma cruzada e ele gostava de ir para os matos. Onde tivesse um parque, ele ia para aqueles parques e ficava orando pela cruzada, até a hora da cruzada. E ele disse que foi orando com os olhos fechados e clamando, e tinha um bêbado ouvindo aquela oração. E se aproximou dele e disse: tem como o senhor me dar $1? Ele disse que bateu a mão no bolso, tinha deixado a carteira no hotel. Ele disse: olha, eu não trouxe a minha carteira, mas eu posso te dar uma oração. Aí o bêbado começou a dar glória. E ele disse que ficou meio, como assim? Eu não disse que não tem $1 que ele quer. Ele disse: é porque Deus ouviu a minha oração. Como assim ouviu a oração do bêbado? Ele ficou invocado e disse: como assim? Porque eu orei, dizendo que quando o Senhor viesse aqui, se o Senhor fosse de Deus, o Senhor ia oferecer uma oração a mim. E eu te pedi $1 e você me ofereceu uma oração. Porque uma oração tem o poder de mudar a vida do homem, querido. O dinheiro pode mudar um dia, mas a oração muda uma vida. Eu te provo na Bíblia. Atos capítulo 3. Tinha um coxo na porta do templo pedindo esmola. E vai subindo Pedro e João, como eu já falei, para a oração da hora nona. E ele, a Bíblia diz que olhando para eles, esperando receber deles alguma coisa, porque ele estava pedindo esse. Pedro olhou para ele, fitando os olhos, e disse: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que ele levantou e andou, nunca mais ele precisou pedir esmola. Te digo, querido, tem crente dando esmola e Deus está dizendo: eu quero que você ofereça oração. O crente, ele tem o poder de Deus para fazer os paralíticos andar. E isso se aplica à vida espiritual. Tem muitas pessoas com a vida espiritual amarrada. Se você vai lá, faz uma oração, a pessoa crê no que você orou, essa pessoa muda de vida, queridos. Por isso que eu falo, o dinheiro pode mudar a situação de um dia, mas a oração muda uma vida. Aleluia. Tem muitos pais, queridos, dando riqueza aos filhos. Tem muitos pais trabalhando dia e noite, dizendo: não, porque é para quando eu morrer, o meu filho está com a vida feita. Mas eu digo aos pais que estão aqui nessa noite, os que vão ser pai futuramente: você pode trabalhar, você pode construir um futuro para o seu filho, mas o maior futuro que você pode dar ao seu filho é ensinar ele a temer a Deus e ser um homem de oração. Aleluia. Porque o que você dá a ele pode acabar em 2 meses. O filho pródigo pegou a herança, em pouco tempo ele tinha estragado tudo. Mas se você ensinar o teu filho o caminho que deve andar, aleluia, ele crescerá e não se desviará do caminho santo que o Senhor nos oferece. Aleluia. E aqui nós vamos finalizar em 8 minutos. Lá em 1 Samuel capítulo 1, tem uma história que ninguém conhece, a história de Ana. Ana era uma mulher que subia de ano em ano para o templo, para adorar a Deus dela. Só que ela era estéril. E como ela era estéril, a lei dava direito ao seu marido ter outra mulher. Não poderia botar ela para fora, mas poderia ter outra para que gerasse. E o nome dessa era Penina. A Bíblia diz que Penina importunava Ana, porque todo ano Penina tinha um novo filho e Ana não tinha. E as duas estavam subindo para onde? Para o templo. Até que Ana se cansou daquilo. Só que se você ler o texto, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 8, número 10 por ali, você vê que tudo era Eucana que fazia o seu esposo.
Era Eucana que sacrificava, era Eucana que adorava, e Ana ficava só murmurando. Só que Ana tomou uma decisão. A Bíblia diz que eles fazem um banquete, ela não come, não bebe, e se levanta e vai para o altar. E começa a aclamar ao Senhor com amargura de alma. Sabe o que o Senhor fez? Deu a ela um filho, mas não qualquer filho, o profeta Samuel, um homem que marcou a história, biblicamente falando. Louvado seja Deus. O homem que ungiu a Saul, o homem que ungiu a Davi. Ele não fez nada, né? Ele não fez nada. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, querido? Porque uma mulher orou. Agora tem gente que está como Ana, entra no templo, mas não entra na presença. Vem ao culto, mas não cultua ao Deus que é para receber o culto. Enquanto Ana estava assim, nada mudou. Mas quando Ana disse, eu hoje vou entrar na presença do dono do culto, hoje eu vou adorar ao dono do culto. O dono do culto resolveu a situação dela, queridos. Louvado seja Deus. Agora vamos para uma condição. Está aí no versículo de número 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso. A condição para a sua oração ser entendida. Primeiro você invoca, segundo você ora com fé, se move, louvado seja o precioso nome de Jesus. Terceiro, você aprendeu que Deus já ouviu. Mas em quarto ponto, tem uma condição. Buscar-me, ele está falando da oração. E me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você já ouviu alguém dizendo assim: não, Deus não quer, não precisa, Deus só quer o meu coração. Mas biblicamente a oração ela vai envolver espírito, alma e corpo. Eu te provo isso com a própria vida de Jesus. Quando ele vai ao Getsemane, ele diz para o discípulo: ficai aqui e orai comigo, necessidade do corpo, porque a minha alma está profundamente amargurada ou entristecida até a morte. A Bíblia diz que ele começa a orar e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Você sabe o que é isso? E cientificamente isso é comprovado. Que pode acontecer isso com qualquer um, dependendo da agonia que essa pessoa está passando. Então, a oração envolve espírito, alma e corpo. E o ser humano é composto por isso: espírito, alma e corpo. Pastor, mas eu sempre ouvi que é corpo, alma e espírito. O corpo é algo que está dentro do espírito, e a alma é algo que está trabalhando junto com o espírito dentro de você. A alma é emoção. Então, o que o pastor está querendo dizer? Orar vai causar dor muitas das vezes no seu corpo. Quem aqui já ficou uma hora de joelho? Causa dor? Não. Quando você se levanta, está tudo doendo. Corpo, a carne vai sendo morta, a carne vai sendo massacrada, né? Mas o seu espírito está feliz. Você está com mais fé, está com mais convicção, está com mais certeza. Só que aí, às vezes, quando você está orando, mesmo na dor, aí a sua carne está sendo massacrada, o seu espírito está criando fé. Aí você já chorou orando? Você sabe o que é choro? Choro é emoção. Choro é provocado pela alma. Então a oração envolve isso: espírito, alma e corpo. Por isso que Jesus diz, por isso que a palavra está dizendo: e me achareis quando me buscar de todo, não pela metade, mas de todo o vosso coração, queridos. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por completo, todo o vosso coração. Eu coloquei aqui, ó, todo o vosso coração, igual, não dividido. Todo o coração. Eu vou, mas o meu pensamento está lá fora. Seu corpo está aqui, mas a sua alma está lá fora, seu espírito está lá fora. Porque está ao vivo, né? Mas tinha uma pessoa que começava o culto, até a oração da palavra aguentava, até essa palavra. Chegou a palavra e assistia poderosa. Ou seja, o corpo estava lá dentro, mas a alma estava lá fora. Eu
quero que você se ponha de pé nessa noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor nessa noite com toda a sua força. Não só, louvado seja Deus, não só com o seu espírito, não só com a sua alma, mas também, louvado seja Deus, com toda a sua vida. Eu quero que você entregue ao Senhor nessa noite o seu melhor diante do altar do Senhor. Em gratidão a Ele por esta palavra. E se tem alguém que está afastado, ou que nunca o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor hoje te chama para que você possa entregar a sua vida a Ele. Não parte da sua vida, mas toda a sua vida. Os seus sonhos, os seus projetos. Aleluia. Se você foi tocado por esta palavra, pastor, eu já sirvo, mas eu estou me sentindo fraco. Peça a Ele nessa noite um fortalecimento espiritual para a tua vida. Aleluia, Jesus. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E como eu senti temor, nele declarei essa noite nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Quando eu senti ele confiarei. Nossa confiança está em ti, meu Pai. Ergue as suas mãos aos céus e adore a Ele. E diga, Senhor, me ajuda, meu Pai. Diga para Ele, eu sou fraco. Eu sou incapaz de direcionar, de dirigir a minha própria vida. Mas diga para Ele, me ajuda nessa noite, ó Pai. Me ajuda a ser um homem diferente. Me ajuda a ser uma mulher diferente. Diga, Senhor, me toca com as suas mãos. Me ergue com as suas mãos poderosas nessa noite. Pai, aqui está a tua igreja nessa noite, ó Pai. Aqui tem jovens, aqui tem crianças, aqui tem mulheres adultas, ó Pai. Mas todos nós, Senhor, precisamos da tua ajuda. Todos nós, ó Pai, precisamos do teu poder ajudador, ó Pai. Senhor, ajuda este homem, esta mulher a tomar a principal decisão da sua vida, ó Pai, que é de entregar os teus caminhos ao Senhor, meu Deus. Senhor, a mensagem foi pregada, mas somente o teu Espírito Santo tem o poder para convencer, ó Pai. Mas aqui estamos na dispensação da graça, ó Deus. Ajuda este jovem, ajuda essa mulher, esse homem. Ó meu Pai, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor é um Deus de poder. Os discípulos, aleluia, os membros, aleluia, levante a voz, clame. Os obreiros, clames, aleluia. Peça para o Senhor destravar, abrir os céus nessa noite. Peça para o Senhor nos batizar com o seu Espírito, nos encher com o seu Espírito, com o seu poder, com a sua glória, com a sua autoridade. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vem com o teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui sedentos por tua presença, sedentos pelo teu Espírito, ó Pai. Faz esse jovem, essa jovem
esse adolescente, essa criança, ter uma experiência com o Senhor nessa noite, uma experiência de um encontro verdadeiro, de um encontro transformador, meu Pai. Oh Senhor, visita o nosso coração. Venha Espírito Santo e visita esta igreja. Venha Espírito Santo e batiza aqueles que não têm o teu Espírito. Convence aqueles que ainda não te confessaram. Vem com a tua autoridade. Vem como vento impetuoso. Invade esta igreja com o teu poder. Invade esta igreja com a tua unção, meu Pai. Nós precisamos de um avivamento puro, Senhor, genuíno, verdadeiro, ó Pai. Orai a sorianda na vassoura de calabaraceia. Vem com o teu poder, vem com a tua graça. Faz outra vez, nos encha outra vez. Ó Senhor, toca-nos mais uma vez. Ó meu Pai, cura o enfermo. Meu Deus, aleluia, consola o que está entristecido. Levanta o que está caído. Coloca de pé o que não tem vigor, Senhor. A igreja busca Ele nessa noite. Falta-nos sede para clamar. Abra o seu coração e clame. Aleluia, se você sentir, vá até uma pessoa, ore por ela. Pegue na mão dela, ore. Às vezes tem uma pessoa que não está conseguindo, mas se você for até ela, deixa Deus te usar. Deus vai encher essa pessoa. Deus vai tocar essa pessoa. Você precisa ter mais ousadia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pai, toca, Senhor. Toca, meu Pai, a alma. Toca o Espírito. Toca o corpo. Traz uma mudança. Espírito de Deus, eu invoco o nome do Senhor neste lugar. Ouve-nos nesta noite, ó Pai, porque a tua palavra nos declarou nesta noite que antes que nós clamássemos, o Senhor já haveria nos ouvido, ó Pai. E aqui está a tua igreja, clamando, suplicando, em o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a cada jovem, a cada adolescente, eu abençoo a cada irmã, a cada irmão, as crianças. Aleluia, louvado seja Deus. Se as crianças estiverem acordadas, põe elas de pé, em nome de Jesus, aleluia. Os pais orem pelas crianças. O Senhor quer que a igreja ore para que ela seja poderosa, para que ela tenha virtude espiritual. Eu estou insistindo porque o Espírito Santo está mandando, querido. Deus está movendo corações aqui nessa noite. Você não vê com os olhos carnais, mas você pode ver com os olhos espirituais. Deus está movendo as almas. Deus está tocando algum coração nessa noite. A igreja precisa buscar. A igreja precisa invocar. Deus está dobrando o coração de alguém nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: pede para a minha igreja orar para os corações endurecidos serem quebrantados. Pede para a minha igreja orar para que eu visite o coração endurecido. Orai a solteiro, vem camandovessia. Ele multiplica na vaia, surianda, camandovessia. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Busca a presença nessa noite. Deus está aqui para te ouvir. Deus está aqui para te responder nessa noite. A Bíblia diz: quando entrares na presença do Senhor teu Deus, não te apresses em sair da presença dele. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Vem quebrantando, Senhor. Vem movimentando as águas nessa noite. Alguém vem buscar uma resposta aqui nessa noite, ó Pai. Meu Deus, responde agora, Senhor. Alguém entrou aqui desempregado, desesperado, Senhor. Começa a abrir portas nessa noite. Começa, meu Deus, a movimentar os céus, meu Pai, aqui nessa noite. Igreja, ore. Suba aos céus em oração. Clame ao nome do Senhor. Os mais experientes sigam com
ajuda. Como eu queria um obreiro agora com atitude. Em nome de Jesus, procura uma alma aí que Deus te tocar. Comece a interceder por ela. Aleluia, louvado seja Deus. Procura uma pessoa, ore. Comece a interceder, aleluia. Movimente você ouviu. Oração também é movimentação. O céu se movimenta se você se movimentar, aleluia. Eu preciso de um obreiro ali atrás, orando, intercedendo. Deus vai te direcionar. Tome aí uma atitude de fé em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Alguém está me ouvindo, aleluia. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a trabalhar, Senhor, nessa noite, ó Pai. Comece a movimentar as águas, queridos. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória seja dadas a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós não podemos estar aqui dentro de brincadeira. Amém? Ou estamos ou não estamos. Amém? Pega aí o seu dízimo, a sua fé, para nós irmos para casa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Sexta-feira, culto da palavra, estão convidados, tá bom? Às 8 horas, domingo, culto com a família, às 18h30, amém? Precisar de conversar também no final do culto, estamos à disposição. Se precisar de uma visita, estamos também à disposição. Estamos aqui para servi-los, amém? Essa é a nossa função, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus em forma de receber. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que está feliz e alegre comigo. Amém. Que Deus abençoe a todos.